E aí, pessoal, tudo bom? Com o barulho de uma chuvinha, de trovões, a gente está iniciando esse vídeo aqui, né? Nossa, como a natureza é maravilhosa, né? Ficamos um determinado período aí com uma seca. Eu que moro aqui na zona rural, né? A gente vê espetáculos, esse tipo de espetáculo, né? Nós temos uma matinha aqui do lado, aqui em volta da minha casa, é cheio de árvores, né? Então tem muitos pássaros. E eles ficam todos festivos, todos alegres nesse período. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse momento de alegria, da natureza, de contemplação, de festividades aí da natureza, que a natureza está nos trazendo essa chuvinha maravilhosa, e vamos falar do que nos interessa. Bom, até agora aqui, nos vídeos anteriores, a gente está trazendo agora, o nosso trabalho aqui é sempre com relação à educação, né? E ultimamente a gente tem apresentado a proposta de estar desenvolvendo um trabalho aí com relação à questão dos vícios, né? Como se você olhar lá os outros dois vídeos anteriores, nós tratamos desse assunto. E sempre embasado na teoria histórico-cultural do Vygotsky, né? Justificando ali o porquê que as pessoas assumem, porquê que as pessoas aprendem a determinados tipos de comportamento, né? Determinados vícios, né? E se a pessoa aprendeu se ela aprendeu a usar, a fumar, se ela aprendeu a se comportar de uma determinada forma, ela pode aprender a deixar também de ter esse tipo de atitude. E é nisso que nós acreditamos. Então, nós estamos trazendo esse trabalho aqui, estaremos desenvolvendo um treinamento, né, para as pessoas que estiverem dispostas realmente a parar de fumar, né? Porque como nós colocamos lá no primeiro vídeo, lá no segundo vídeo, se você voltar e ver, que no primeiro e no segundo vídeo, a gente colocou o seguinte: é necessário que a pessoa tenha interesse, que ela queira realmente largar um determinado vício, porque senão não tem condições, né? E para isso, a gente coloca também que é necessário para que essas pessoas... Muitas vezes a pessoa, por que ela tem um vício? A gente fala bem sobre isso também nos vídeos anteriores. Ela tem o vício porque ela gosta do que ela está fazendo. Em um determinado momento, ela experimentou aquilo, achou aquilo bacana, achou legal, acha que aquilo é bom para ela, e ela colocou aquilo na cabeça, né? A gente explica também com relação à questão da vontade, do desejo. No vídeo anterior a gente falou sobre isso daí, né? E aí a pessoa não quer largar daquilo, e aquilo está prejudicando ela, prejudica a família, prejudica todo mundo, e ela não percebe isso, né? Porque ela está ali, quem está ali dentro não percebe. Então é lógico, é necessário um trabalho, né? Pegar ali a família, a sociedade, um trabalho de consciência, de conscientização de que aquilo é prejudicial, até a pessoa se convencer, né, a fazer um tratamento. Ou então a pessoa pega, nós, por exemplo, ou procura uma clínica, vai fazer um tratamento. Nós aqui vamos estar trazendo um treinamento, né? Caso a pessoa se interesse, a gente vai estar apresentando essas propostas aí para as pessoas, né? E esperamos estar contribuindo. Tá bom? E tudo isso baseado que nós vamos estar desenvolvendo aqui, baseado na teoria histórico-cultural do Vygotsky. Então vamos dar continuidade aqui. Bom, pessoal, de acordo com a concepção do ser humano, né, na teoria histórico-cultural, o processo de desenvolvimento, ele resulta do processo de aprendizagem, tá? Então, esse processo de aprendizagem da cultura e da reprodução de aptidões nelas encarnadas ali é um processo socialmente mediado, tá? A pessoa, ela não nasce viciada, vamos supor, por exemplo, né, quando a gente trata do vício, né? Ela aprende essa cultura do vício com outra pessoa e vai reproduzir essas aptidões humanas nela encarnada e socialmente mediada oriundas desse ambiente aí. Tá legal? Então, as aptidões humanas que estão cristalizadas ali nos objetos da cultura, elas não estão expostas imediatamente dadas nesses objetos, tá? A pessoa, ela só aprecia das aptidões cristalizadas nesses objetos quando ela aprende a realizar a atividade adequada para a qual esse objeto foi criado. Então, para isso, é necessário a mediação de um parceiro mais experiente que demonstre o seu uso ou que instrua verbalmente aquela pessoa ali. Então, esse processo ele pode ser intencional, ou seja, ele vai ser, quando ele é realizado por um parceiro mais experiente, né,
ele tem a intenção explícitas ali de ensinar, ou pode ser espontâneo, né? Ou seja, realizado sem a intenção explícita de ensinar, tá? Como quando, por exemplo, aprendemos alguma coisa observando alguém, né? Vamos supor, muitas vezes, quem nunca ouviu falar assim, não faz determinada coisa na frente das crianças, aí, porque essas crianças, isso daí é coisa de adulto, as crianças podem aprender isso, ela não tem, ou um filme, não deixa a pessoa, uma criança assistir determinado tipo de filme, porque pode influenciar, essa pessoa não tem amadurecimento suficiente para estar vendo esse tipo de coisa, que ela aprende. Então é tudo baseado em cima disso daqui. De qualquer forma, o processo de apropriação é um processo, né, de educação. E é esse processo que garante a transmissão do desenvolvimento histórico da humanidade para gerações seguintes. Então as pessoas vão aprender coisas boas, aprender coisa ruim, tá? Possibilitando a história. A história só é possível com a transmissão às novas gerações das aquisições da cultura humana, tá? Então, enquanto os animais eles têm duas fontes de conhecimentos, que são o instinto e a experiência, bom, tem muitas pessoas que acreditam que tem pessoas que acreditam que os animais pensam, né? Eu, por exemplo, é lógico, não existe nenhuma tese científica, nenhuma experimentação científica, mas a gente também, por exemplo, de repente você vê determinados animais, um cachorro, um gato, ele tem um comportamento assim, a gente tem tão íntimo com ele que parece que ele adivinha, ele pensa igual a gente, né? Mas fazer o quê? A ciência ainda não chegou nesse tipo de compreensão, né? Por enquanto, a ciência, os trabalhos que têm desenvolvido, acredita que o animal só tem instinto e experiência. Vamos partir por aqui. Apesar da gente achar que não é só isso. Futuramente, o ser humano vai se desenvolver a tal ponto que ele vai falar assim, não é só nós que pensamos, não. Os animais também pensam. Tá? E pensam muito bem, né? Bom, então, polêmicas à parte, vamos dar continuidade aqui. Então, repetindo novamente para não criar confusão, né? Pode essa parte aí, tá? Enquanto os animais eles têm duas fontes de conhecimentos, que são o instinto e a experiência individual, que termina com a morte, vai estar terminando com a morte, o ser humano ele tem três fontes. Ele tem três fontes essenciais de conhecimento, que são, bom, primeira, a herança biológica ali, né? Que é o ponto de partida necessário, ainda que não é suficiente para o desenvolvimento daquelas características tipicamente humanas, como, por exemplo, a linguagem, né? A memória, a atenção voluntária ali, o pensamento e o controle da própria conduta e outros aí, tá? Agora, a segunda experiência, é a experiência individual, né? Que deixa as suas marcas na cultura e na história humana. E o 3 é a experiência humana, tá? A herança, o ser humano ele vai ter uma herança social pela qual as gerações passadas, elas transmitem as suas experiências, né? Os seus conhecimentos e as suas habilidades, né? As suas aptidões, as suas capacidades, às novas gerações. E as novas gerações elas vão receber das gerações anteriores tudo o que foi criado antes. Os objetos de cultura material ou intelectual, as máquinas, as casas, os objetos em si, tá? E a cultura não material ou intelectual, que é a linguagem, por exemplo, as artes, as ciências, né? Como a gente acabou de ver lá, falando sobre a ciência lá, que o homem estudou lá, que o animal só tem instinto e que a gente pensa, tá? Então vamos lá, vai reproduzir tudo nesse processo, as aptidões criadas até então. Tá? Então, de acordo com Vygotsky, né, as funções psíquicas, como a linguagem oral, tá? O pensamento, a memória, o controle da própria conduta, a linguagem escrita, o cálculo, antes de se tornarem, né, internas ao indivíduo, elas precisam ser vivenciadas ali nas relações entre as pessoas. Elas não se desenvolvem espontaneamente, mas são experimentadas inicialmente sob a forma de afetividade interpsíquica, quer dizer, entre pessoas, tá? Então, agora, antes de assumirem a forma de atividade intrapsíquica, que é dentro da pessoa, né? Então, quer dizer, ela tem aquela relação entre as pessoas, para depois ela internalizar na pessoa. Tá legal? Então,
E se a apropriação da linguagem oral, do pensamento, da memória, da linguagem escrita e do cálculo resulta de um processo de internalização de processos externos, então a ação do educador é de suma importância para dirigir ali intencionalmente o processo educativo. Tá? Então o educador não é, pois, um facilitador no sentido de que possibilita um nível de desenvolvimento que aconteceria independentemente da aprendizagem. Do ponto de vista da teoria histórico-cultural, a gente vai ver que a tarefa do educador é garantir a reprodução, não aquele tipo de reprodução que a gente vê lá no comportamentalismo, não. Ou seja, é um tipo de reprodução e cada novo ser humano, ele precisa se apropriar das qualidades humanas que foram criadas pelos homens ao longo da história humana e que sem a transmissão da cultura não aconteceria. Esse é o tipo de reprodução. Não vai entender que aquele tipo de comportamentalismo lá do Pavlov, que fazia o cão babá e que deram até um prêmio Nobel para isso daí. A sociedade avançou bastante, tá? Nada de estímulo, resposta, abandona aquilo lá não tem nada a ver não, tá? A nossa questão aqui é o interacionismo, tá? De histórico-vigótico. O ser humano aprende com outros seres humanos, com outras pessoas. Ele tem uma história, tá? Então, de acordo com Vygotsky, as funções psíquicas humanas, como o pensamento, a memória, né, o controle da própria conduta, entre outras coisas aí, antes de se tornarem internas ao indivíduo, elas precisam ser vivenciadas nas relações entre as pessoas. Elas não se desenvolvem espontaneamente, não existe no indivíduo como uma potencialidade, mas elas são experimentadas inicialmente sobre uma forma psíquica entre as pessoas, antes de assumirem forma de atividade intrapsíquica dentro da pessoa. E aqui nós voltamos a lembrar que uma pessoa não se torna viciada sozinha. Antes que ela internalize isso, ela vai ter que interagir e experimentar com outra pessoa. E só após essa etapa que se internalizará, que ela vai internalizar esse tipo de atitude, atividade, tá? E ela vai se tornar uma pessoa ali usuária, ou então vai passar a adquirir aquele vício. Tá legal? Bom, pessoal, a gente vai dando uma paradinha por aqui para não cansar muito vocês, mas a gente vai dar continuidade nesse assunto. Você vê que assunto interessante? Muito importante, né? Então, acompanhe a gente nos próximos vídeos aí, né? Ó, a gente agradece o fato de você ter acompanhado esse vídeo até aqui, tá? Deixa seu comentário, é muito importante para nós. A sua opinião vai ser muito importante. Interaja aqui com a gente, dê sua opinião, tá? As pessoas aí, se você tem pessoas aí que são viciadas, que tem problema, principalmente no tocante à questão do cigarro, do tabagismo, tá? Nós vamos estar trabalhando na prática aqui com o tabagismo. Outros tipos de vício, a gente só vai estar discutindo aqui, mas no primeiro momento, nós vamos futuramente desenvolvendo um treinamento aqui para as pessoas com relação à questão do cigarro. Tá legal? E para isso, toda a gente embasado na teoria histórico-cultural do Vygotsky. Tá legal, pessoal? Então deixa seu comentário aqui, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Compartilha, que é muito importante compartilhar. Aperta o botão de curtir. Tá legal? Forte abraço, até mais. Tchau!